Bom, agora a gente vai tratar de fato a estruturação de uma requisição, de módulos, trabalhar um pouco ali com o que eles têm internamente, como configurar esses módulos. E para isso eu peguei aqui o projeto praticamente zerado, então eu vou começar a criar aqui uma nova estrutura, vou criar um novo módulo, vou criar aqui uma nova collection, e aí eu vou trazer aqui uma propriedade, vou chamar ela de name somente, tá? Vou colocá-la como string, ela vai ser obrigatória. Depois de ter criado essa coleção, eu também posso vir aqui e setar como usuário. E também vou deixar a biblioteca de autenticação instalada. Bom, agora partindo aqui para o princípio que eu fiz algumas configurações básicas, eu quero começar a trazer a configuração das rotas. O primeiro ponto é que todas as rotas, por padrão ali, elas são configuradas em três locais. Abrindo aqui a request, tá? A gente tem params, carry e body, que são os locais padrão, tá? Uma coisa que eu queria mostrar é que vocês vão ver aqui que alguns campos eles não estão presentes em algumas requisições. Por exemplo, a rota show, ela não tem a opção de setar um body. E a rota store, por exemplo, ela não tem a opção de setar um params. Por que que isso acontece? Porque, por padrão, são itens não suportados, tá? Mas, mais uma vez, nada impede que você faça isso diretamente no código, caso seja necessário. Mas por que que eles não são suportados? Porque o código gerado não interage de forma automática com essas informações. Isso em alguns casos. Falando aqui no show, por exemplo, ela é uma requisição GET. Uma requisição GET, ela é uma requisição onBody. Então, a gente não disponibiliza. A store, normalmente, é uma requisição onde você não tem uma informação já criada. Então, não faz sentido ter um parâmetro de forma generalista. Talvez faça em algumas condições, tá? Mas, por exemplo, você pode passar informação dependente no body. É uma opção, ao invés de passar no parâmetro, se é uma informação existente, você passa no body e trabalha com isso ali dentro do código manualmente, sem precisar mexer em vários arquivos, apenas recebendo uma informação onde você já coleta várias informações. Esse é o primeiro ponto, que é mais importante, tá? Bom, agora partindo aqui para outro princípio, que é o princípio dos itens default, tá? Todos os campos aqui, eles têm algumas requisições, eles têm alguns parâmetros, alguns requisitos, no caso, padronizados. No caso do index, ele tem requisitos que permitem que uma paginação ocorra. Isso aqui vem na query por padrão. Então, por padrão, a gente sempre tem uma estrutura de paginação. Dentro dessa estrutura, nós temos propriedades. Você pode definir algumas propriedades para os itens, tá? Propriedades que modificam ali a forma como ele vai chegar no serviço, né? Uma estrutura de controle ali, service. Você define como ele vai chegar no service, alterando algumas dessas propriedades. Bom, eu queria primeiro aqui trazer essa parte da query, que a gente tem um ponto importante quando eu adiciono uma nova query. O primeiro ponto é que ela é opcional e sempre vai ser, tá? Porque se você marca uma query como obrigatória, você exige que aquela query sempre seja enviada para que aquilo aconteça. E o ideal é que a gente tenha valores padronizados para essa query, mesmo que seja manualmente no código, é a forma correta da gente tratar. Se é um valor numérico, se ele não existe, ele é zero. Se ele é um campo vazio, se ele é um campo de texto, não uma string, se ele não existe, ele é uma string vazia. Esses são alguns exemplos. Isso aqui também facilita para várias questões dentro do código. Então eu tornei isso uma convenção, tá? Parâmetros na query sempre são opcionais. Então a gente tem algumas tratativas já definidas para caso esses parâmetros não cheguem. Bom, acho que aqui na query é o que eu tenho para mostrar mais, tá? A propriedade do params, tá? Toda rota aceita somente um parâmetro. Então, eu trabalhei somente com um parâmetro podendo ser enviado diretamente na rota, e todas as rotas que aceitam params, elas já estão lá por default. Então, tanto a show já tem o default, quanto a update
Quanto ao update aqui também, se eu abrir params aqui também a gente já tem um default. E se eu abrir a main também aqui em params, a gente também já tem um default que é IDs. Ou seja, params aqui no sistema visual não é algo que você vai se preocupar em fazer. Não inicialmente na estrutura que nós temos hoje. Porque as que já aceitam, as que estão tratadas, elas já vão sempre existir. Você vai ali tratar carries para receber dados opcionais e body para tratar dados que vão chegar até o banco. Bom, partindo aqui agora quero passar cada uma das estruturas aqui de forma mais rápida. Mas aqui, por exemplo, no index nós não temos params nem body, nós só temos a carry, porque é a convenção que ele aceita. Index não recebe parâmetro e por ser uma requisição get não recebe um body. A show ela tem parâmetro, mas você nunca vai mexer em parâmetros, não pelo sistema. E a carry é algo que você pode editar. Na store, você tem o body e você tem a carry. Você já não tem parâmetros. A update, você tem as três, mas também parâmetros. É algo que você não precisa editar. Aqui no destroy também, como é algo somente para deletar, você também não tem body. E essa acredito que é a estrutura que menos vai ser alterada ao longo do tempo, porque ela é feita para deletar o dado, a não ser que você precise fazer verificações condicionais dentro do próprio código. E a main também é uma que recebe os três, parâmetros não se alteram, as carries são opcionais e o body você pode adicionar as propriedades que você quer atualizar em massa. Eu vou pegar aqui a opção da Store primeiro, porque eu acho que é a opção é onde eu consigo mostrar de forma talvez mais completa. E quando eu adiciono uma nova chave ao body, eu vou selecionar qual coluna é a referência. Então, se eu tenho aqui na tabela, se eu tenho name, aqui as minhas opções aqui dentro, tá? Aqui dentro para adicionar também vai ser name. Eu posso definir um nome para a chave, para aqui, o que esse nome faz no sistema, tá? Ele traduz em uma mensagem amigável para o usuário. Suponhamos que nome seja obrigatório e o usuário não envie. Eu vou utilizar o texto nome ao invés do texto name para notificar ali, fazer um retorno da API falando que nome é uma propriedade obrigatória. Então facilita aí no momento de fazer as respostas. Aqui eu vou selecionar qual que é o tipo desse item, tá? Aqui dentro nós já temos as tipagens básicas pré-definidas. Eu também vou falar um pouco mais sobre essa estrutura aí de validações, tá? Mas isso aqui, adiantando um pouco, vem de uma outra biblioteca, é uma biblioteca de validação que também foi construída para o sistema, mas ela já tem algumas tipagens pré-definidas ali baseadas no ZUD, né, no ZOD. Então ela já faz ali, por exemplo, uma regex para validar um CNPJ, para validar um e-mail. Ela traz também os tipos mais base aqui, que é string, booleano, data, enfim. Aqui é somente uma string normal, vou marcar como string. E o tipo primitivo, aqui nós temos 4, tá? Que são 4 tipos que se relacionam com o que nós temos por padrão hoje, que são, né, string, number, boolean, date. O tipo primitivo é o tipo do TypeScript. Então, qual que é a tipagem do TypeScript ali que esse item receberia se você fosse escrever ele na mão? Basicamente é isso. Então, aqui você pode marcar como, como string. Bom, o próximo item aqui, que eu quero até chamar mais atenção, são essas informações que podem variar de acordo com o método que você selecionar. Por exemplo, aqui no caso da string, nós temos o opcional e o nullable. O nullable significa que o usuário pode enviar um valor nulo, de fato, um null ali no campo. Por quê? Para que isso serve? Suponhamos que você tem um dado que o usuário pode apagar, né? Às vezes ele quer apagar, por exemplo, o avatar dele. Então você marca isso aqui como nulo, que se o front enviar null naquele item do form data, ele vai deletar lá no banco e vai colocar como null também. É para isso que serve essa informação.
Mas aqui também nós temos mais alguns itens, o valor ou tamanho máximo, né? Então, qual que é o tamanho máximo da string, qual que é o tamanho mínimo, qual que é o tipo de formatação, se você quer sempre deixar em caixa alta, se você quer sempre minúsculo, se você quer manter do jeito que chegar, você também pode selecionar. Todas elas têm aqui, tá, uma informação, uns tooltipzinhos para ajudar, mas isso aqui vai variar de item para item, tá? Como vocês podem ver, ano não tem nenhuma variação, número aqui a gente já tem mais dois itens, se eu quero um número sempre inteiro, se eu quero um número positivo. Ah, Acredito aqui que nós temos mais alguns que variam também. O enumeric também é um item interessante. Ele te permite aí adicionar um array de valores possíveis. Então, quando o valor chegar, ele vai fazer uma validação se o que o usuário enviou bate com alguma das opções que você cadastrou aqui, tá? Então, também é uma opção. Date tem essa questão do today, que é marcar se a data precisa ser limitada ao dia de hoje. Então, por exemplo, eu tenho uma data de aniversário. Ninguém nasceu amanhã no dia de hoje, né? Então você quer limitar que o máximo seja hoje. Essa é uma opção também. Enfim, existem outras aqui também que podem ter algumas outras variações, tá? Todas essas propriedades também, elas são documentadas dentro da lib de, de validação. Tá? Então vocês vão encontrar aqui o descritivo melhor do que são essas propriedades, o que elas fazem, como elas interagem, quais são as regex que estão aí dentro do sistema. E é isso. Por enquanto é isso. A gente ainda vai trazer mais um campo aqui de relacionamento que eu quero mostrar. Mas aqui a interação com esses itens é isso. Tá? Bom, eu quero já trazer aqui então essa parte de relacionamento para fazer o seguinte. Eu vou trazer aqui uma condição, vou trazer como responsável, vou trazer aqui como string também, só que vai ser um relacionamento, tá? Colocar aqui o resID para ficar mais fácil. E aqui em relação, eu vou criar essa relação também, associando o próprio model aqui no tipo de um para vários. Opa, esqueci de alguma coisa. Propriedade, a carry 0. Sim, eu adicionei uma carry aqui para testar. Mais fácil eu limpar aqui. Acho que eu já limpei. Beleza. Limpar aqui esse index que eu não vou usar ele agora. Bom, falando aqui no contexto de relacionamento, tá? Existe a possibilidade, por exemplo, caso eu queira linkar essa informação com outra, eu posso utilizar uma outra propriedade. Aqui eu vou até trazer vou trazer o texto de responsável aqui. Vou trazer que ela é uma string, o tipo primitivo string, e aqui eu vou entrar na parte de relacionamento. Quando eu faço isso, eu estou definindo que o valor que vai ser enviado pelo usuário, ele deve existir em uma outra tabela. O que isso aqui faz? De certa forma, ele evita que o seu dado quebre ao tentar cadastrar lá no banco. Então, ao invés de você receber um dado genérico de banco que quebrou, você consegue tornar ele mais bem estruturado aqui. Então, aqui, como eu tenho essa relação, e eu sei que no Model User a coluna de referência tem que ser o ID, eu posso vir aqui na Store, na parte do body, e aí eu consigo relacionar essa informação com o user e a coluna ID. Isso aqui vai gerar uma verificação dentro do próprio código que vai fazer com que esse dado ele seja verificado antes de ser cadastrado. Eu vou salvar aqui e aí eu vou também gerar esse código, isso aqui é algo que eu quero mostrar em código, então aqui eu vou fazer todo o processo de instalação. Tá? Aqui existem algumas propriedades que ele vai me informar que, por exemplo, já existia antes, e aí ele está me mostrando que vai ter uma alteração. A gente também vai falar um pouco mais sobre essas interações aqui com o terminal, mas por enquanto eu vou inserindo aqui manualmente e depois eu mostro como isso vai ficar. Bom, vindo aqui na parte do código que ele gerou, abrindo aqui módulo, eu cadastrei. Na verdade, essa rota ela não está disponível porque eu não deixei ela ativa, né? Também é um outro ponto. Se eu edito a rota aqui, mas eu não marco ela como ativa, ela não vai ser gerada, tá? Então, agora que eu marquei ela como ativa, ele vai criar aí todos os arquivos dessa rota para mim. E agora sim, eu consigo abrir aqui
a parte de public em usuário e eu tenho a store aqui. O que eu quero mostrar é esse ponto aqui dentro do serviço. Aqui é o trecho de código exatamente onde ocorre essa verificação, tá? Se o usuário existe. Então, ele vai verificar lá na tabela de usuários, que é uma outra coleção. Caso não exista, ele vai retornar um not found falando que ele não conseguiu linkar antes de chegar ao banco. Se isso aqui chegar ao banco, também quebraria, tá? Também aconteceria um drop. E, enfim, também daria para retornar um erro para o usuário. Mas esse erro aqui ele é mais amigável, ele trata as coisas a nível de código sem depender tanto da URM, sem depender tanto da relação. Até porque se em algum momento eu trocar ali algo, eu garanto que o código, né? O código me dá uma segurança de que isso está funcionando. Aqui embaixo há uma outra condição, tá? Que eu também posso mostrar aqui. Vocês viram que antes a gente só tinha essas duas propriedades e apareceram várias a mais aqui. Isso é porque a biblioteca de autenticação, quando eu informo para ela que o model, que a coleção user é a coleção autenticadora, ela insere aqui uma série de colunas que ela precisa para funcionar. Então, ela interage com uma tabela já existente também. E aqui também ela cria novas. Essa aqui também não existia e ela também criou. Tá? Bom, aquele trecho de password, mostrando um pouquinho, é porque ela está marcada como encriptado. Então, por isso que esse trecho de código aqui foi inserido no sistema para que esse dado seja salvo de forma encriptada no banco. Bom, acredito que da parte de requisições é isso, tá? Essa estruturação de requisições. Ainda tem muito mais coisas para mostrar. Tem mais detalhes aqui para trazer sobre os métodos de cada um dos itens. Mas aqui eu já estou mostrando até um funcionamento de rotas, tá? Então, já é uma visão de um funcionamento um pouco mais completo. Aqui também eu poderia, por exemplo, poderia habilitar o show, poderia habilitar aqui o index. E aí, quando eu salvar isso, assim que eu gero o código, eu vou até vir para o lado do código. E aí eu queria até mostrar aqui as pastas, né, sendo criadas, que essas duas aqui não existiam antes. Então elas também estão aqui com todas as informações. Também já tem os testes ali configurados. Mas acredito que na parte aqui de estruturar requisições e até relacionar, né, as requisições também, mostrando aqui como elas impactam diretamente no código, acredito que é isso.